Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito alegre, um dia muito festivo. Eu agradeço à igreja pelas felicitações pelo dia do pastor. Nós que somos pastores nessa casa ficamos muito honrados pelo fato de servir vocês. Sabemos que existe sim uma recompensa para aqueles que trabalham com o Senhor. E sabemos também que a nossa recompensa é simplesmente servir. O servo, ele entende que o fato de servir já é uma recompensa. Então nós louvamos a Deus pela igreja que nós temos, nós louvamos a Deus pelo amor que os irmãos demonstram, a cada dia em nossas vidas. E isso é motivo, isso é uma motivação para fazermos a obra cada vez mais com amor, cada vez mais com excelência. Então fica o obrigado da minha família, de todos os pastores aqui que estão nessa casa, trabalhando para o Senhor. E é um privilégio para nós estar com os irmãos, uma honra. Hoje, venho compartilhar com você diretamente da minha casa. Esse é o meu quarto, e o tema de hoje vem a calhar. Pai Nosso, aprenda a orar com Jesus. Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus. Esses dias estamos falando sobre o discipulado e o discipulado é um conjunto, de práticas, de ensinos que nós aprendemos com Jesus. O discipulado nos leva a viver o extraordinário de Deus em nossas vidas. Então, todos nós fomos feitos para ser discípulos de Jesus. Discipulado nada mais é que se tornar semelhante a Cristo. O discipulado é uma caminhada que te leva a ser mais semelhante a Cristo, ter as características de Cristo, ter o caráter de Cristo formado em você. E dessa forma você vai experimentar e conhecer as profundezas do nosso Deus. E quando Jesus ensina para os seus discípulos a ser discípulos, ele dá o exemplo. Nós aprendemos que ser discípulo é através do exemplo. O nosso testemunho ensina quem Deus é para outras pessoas. Então Jesus ensina esses homens a ser discípulos na prática. E uma das coisas que Jesus fala e ensina para eles, outra coisa que Jesus dá o exemplo é o exemplo de oração. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Em todas as dificuldades, em todos os momentos, nós vemos Jesus se retirando para orar, se retirando para buscar da parte de Deus. Nós vemos ali antes da crucificação, Jesus, ele chama alguns discípulos seus para orar e Jesus ora, uma hora. Depois vai lá nos seus discípulos, eles estão dormindo, ele repreende, depois ele volta mais uma vez. Depois de uma hora de oração e repreende mais uma vez os discípulos e depois ele volta e ele ora ali por 3 horas. Jesus, ele era totalmente homem, totalmente Deus. Então Jesus conhecia quem era Deus. Jesus conhecia os desígnios de Deus. E Jesus queria cumprir a vontade de Deus. E por que Jesus gastou tanto tempo em oração? Porque a oração não é simplesmente para você pedir, a oração é para você se deleitar também. A oração, ela se confunde com a adoração ao Senhor. Quando nós estamos orando, nós estamos sim também adorando a Deus. E quando nós estamos orando e adorando a Deus, nós estamos experimentando dele e a nossa vida vai sendo transformada por esse ato tão sublime e tão peculiar na vida do cristão. Hoje, o texto base está lá em Mateus 6, nós vamos ler a partir do verso 5. Fala o seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, eu estou num quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. O verso 7 de Mateus 6. E quando os orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. E essa é a orientação de Jesus, aprendendo a orar com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Pois se perdoarem as suas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará das ofensas. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus, como é sublime aprender do Senhor. Lá em Filipenses 3 fala que há esse excelente conhecimento. Oh Deus, nos leva a deixar todas as outras coisas que nós achávamos que eram ganho para nós e dar um valor impífio, oh Deus, porque só pelo fato de conhecer o Senhor, isso já é grande demais para nós. Oh Deus, e nós aprendemos disso todos os dias que nós estamos diante da Tua presença. Nos ensina a orar, nos ensina, Senhor Jesus, ó Pai, a gastar um tempo contigo em oração, em nome de Jesus. Então, meu querido, Jesus nos ensina a orar. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre esta oração, como nós devemos orar. E Jesus nos ensina a orar perfeitamente. Esse texto de Mateus 6 faz parte das bem-aventuranças, né? Dali dos mandamentos, do grande sermão do monte. Jesus sobe no monte e começa a falar as grandiosidades de Deus. Ele fala primeiro das bem-aventuranças, depois ele fala de as ordenanças e agora ele fala vivendo o discipulado na prática, as orientações de viver na prática. Ele fala sobre a vida de caridade, que é as esmolas, ele fala sobre a vida de oração e ele fala sobre o jejum. Então o discípulo de Jesus, querido, ele precisa ter uma prática diária nas esmolas, no serviço, na caridade, nas orações e no jejum. Então, se você está praticando esses últimos tempos, essas três coisas, se você tem se doado em prol de outros, se você tem orado e se você tem, querido, jejuado, feito um sacrifício, né, de algum alimento, de um período de tempo por causa do Senhor, você está vivendo o discipulado na prática. Amém? Então, esse texto, essa orientação sobre orações, faz parte do Sermão da Montanha. Esse texto, querido, Jesus, primeiro ele dá duas orientações, depois ele entra na oração e ele dá algumas ressalvas depois. A primeira orientação, querido, é que ele fala, quando vocês forem orar, não ore como os hipócritas, que se colocam de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças e começam a orar para se mostrar. Então, para você orar, querido, você precisa deixar de lado a hipocrisia. Hipocrisia, querido, é você estabelecer padrões, você estabelecer regras para as outras pessoas a qual você não vive. Você só pode, querido, dar aquilo que você tem. Então, quando Jesus fala, ele dá essa orientação, olha, não ore como os hipócritas, porque eles já receberam a sua recompensa. O que Jesus está querendo falar é que você deve orar com singeleza de coração, com sinceridade. Não queira, mostrar para Deus aquilo que você não é, aquilo que você não está vivendo. A oração é justamente para isso, é para clamar ao Senhor, para que Ele intervenha na sua vida. Outra orientação que ele dá também é para que você não ore com vãs repetições, assim como os pagãos, assim como os gentios oram. Eles achavam que pelo fato de estar repetindo a mesma coisa, Deus ia escutar. Mas só que eles não sabem, querido, que antes mesmo de pedirmos qualquer coisa para Deus, ele já conhece as nossas necessidades e Deus supre aqueles a quem o ama. Deus, ele vem, através da sua graça, nos abençoando ricamente. Lembra dos profetas de Baal que estavam ali diante do profeta Elias, Eles passaram um período muito longo clamando ao Deus Baal, repetindo a mesma coisa para que Baal fizesse algo e consumisse aquele altar. E o profeta simplesmente, ele engrossa mais, ele mostra a sua postura de homem de Deus, de filho de Deus, ele manda jogar água no altar e ele ora apenas uma vez, uma única vez, ele clama ao Senhor e vem fogo do céu. Então, querido, não é com vãs repetições. O que Jesus está querendo falar, querido, é que o relacionamento que você tem que ter com Deus é um relacionamento aberto, sincero, livre.
Você não precisa se levantar em oração, com aquelas orações pomposas, aquelas orações com palavras difíceis. Não, Jesus está falando, olha, pare com esse tipo de oração. Tenha liberdade, tenha intimidade com Deus. Então essas são as primeiras duas orientações. Quando você for orar, não seja hipócrita. Quando você for orar, não haja com vã e não ore com vãs repetições. E a segunda, entrando na oração, nessa oração é dividida em duas partes. A primeira parte nós temos 3 pedidos em relação ao reino de Deus. E na segunda parte nós temos 3 pedidos em relação a nós, em relação ao eu. Então, quando você for orar, primeiramente, ore clamando pelo reino, pelas coisas de Deus, pelos interesses e pela vontade de Deus. E depois você ore pedindo para você, para sua família, para sua igreja. Entende? Quando nós vamos orar, é costume nosso, querido, irmos já pedindo ao Senhor. Pedindo uma bênção, pedindo para Deus aliviar, para Deus trazer uma paz na situação que nós estamos vivendo. Primeiramente, querido, Jesus está nos ensinando, ora, clame pelo reino, clame pelas coisas do céu. E depois você coloca as suas petições diante de Deus, amém? Então eu vejo que isso é uma bênção. Então vamos lá, entrando nas orientações da oração. Ele fala o seguinte, olha, primeiro, ele começa orando. Pai nosso que estás no céu. Então essa oração não é direcionada a um rei, não é direcionada a alguém, é direcionada a um pai. Quando você orar, trate Deus como um pai, como um paizinho, como um aba. Jesus, no seu momento mais difícil, ele falou, Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho. Ore ao seu Pai. Ele fala o seguinte, ó, Pai nosso que está no céu. O seu Pai é um Pai celestial. O seu Pai é um Pai poderoso, sobrenatural, que pode suprir sim as suas necessidades, os seus anseios e os seus sonhos. Ele fala o seguinte, ó, Pai nosso. De quem é esse Pai? Não é só seu. Esse Pai é meu também. Então, nós fazemos parte de uma família e nós, como igreja, podemos nos levantar com uma só voz e clamar ao Pai que está nos céus, e esse Pai, ele vai nos escutar. Então, as primeiras petições relacionadas ao reino são, ó, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiramente, santificado seja o teu nome. Deus, ele é santo, e a santidade de Deus, ela é imutável. Não há nada que possa manchar a santidade de Deus. E por que Jesus nos ensina a orar dessa forma? Que o teu nome seja santificado. Mas só que Deus já é santo. O que Jesus está querendo nos ensinar é que os nossos atos devem santificar o nome de Deus. Que através de nós o nome de Deus seja santificado. Então nós somos os instrumentos para que o reino de Deus venha e se estabeleça e que os nossos atos possam glorificar o nome do Senhor e as pessoas saberem que o nosso Deus, ele é santo. Santificado seja o teu nome, é a primeira petição. A segunda, venha o teu reino. Você deve sempre clamar para que o reino de Deus se estabeleça. O reino de Deus, querido, é um tempo. É um tempo que já está determinado. Porém, hoje nós podemos acessar aspectos desse reino. Jesus, onde quer que ele estivesse, ele estava falando sobre a vinda do reino. Jesus, ele vem implementar o reino. Jesus, ele vem para salvar. Mas Jesus vem também trazendo o reino, uma cultura, um modo de agir, o reinado de Jesus, o reinado do nosso Deus. O espírito do anticristo, ele está andando no mundo, ele já está agindo no mundo, meu irmão. E ele se opõe a tudo aquilo que é contrário à pessoa de Cristo. Então o anticristo esse espírito do anticristo, ele já está no mundo, cegando as pessoas, trazendo incredulidade. Mas nós, que somos seus filhos, nós somos responsáveis por implementar esse reino. Então, quando nós oramos, nós clamamos, Senhor, venha o teu reino. Tem muito cristão, querido,
que está trabalhando ou então está vivendo com Deus para ir para o céu. Mas você precisa entender que, na verdade, nós vamos para o céu, nós vamos, mas o céu, ele vai descer. Então tem muito cristão indo para o céu, mas só que o céu, ele vai descer, o reino, ele vai descer. Você não deve viver a vida cristã não só para se livrar do inferno e não apenas para ir para o céu, mas é para viver o reino de Deus, para ser um implementador, para ser uma ferramenta para que o reino de Deus se expanda nesse lugar. E por último, relacionado às coisas do reino, ele fala o seguinte, ó, seja feita a tua vontade. Nós vemos aqui, querido, uma profundeza, uma maturidade. Aquele que está orando, ele está se aprofundando cada vez mais. Santificado seja o teu nome através de mim, venha o teu reino. Outra coisa também que é mais profunda, seja feita a tua vontade. Então, como filho, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Você, a sua vida, deve agradar ao Senhor. Você foi feito para glorificar o nome do Senhor. Que você possa renunciar à sua vontade. Quando nós vivemos uma vida de cruz, nós colocamos Jesus como sendo o centro da nossa vida. E quando Jesus é o centro da nossa vida, nós clamamos, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, que o teu nome seja santificado. Você deve começar a orar dessa forma. Querido, essa oração, ela não é um modelo que toda oração sua deve cumprir esse roteiro. Na verdade, Jesus, ele mostra uma ideia, como nós devemos orar. Vai ter oração, querido, que você não vai clamar para que venha o reino de Deus. Tem oração que você vai clamar pela saúde do seu filho. Mas da mesma forma, você deve glorificar o nome do Senhor através da sua oração. Então essas são as primeiras petições em relação ao reino. E agora nós vamos para a segunda parte, que é direcionada às nossas necessidades. Amém? Então o Jesus, ele nos ensina o seguinte em relação a nós. Pão nosso que cada dia nos dai hoje. Jesus está falando sobre as nossas necessidades diárias. Pão nosso. Esse pão, querido, fala pelas necessidades básicas que Deus pode suprir. Aquilo, querido, que você passa no pão, aquilo que vem, né, como uma cereja ali no pão, querido. Isso é a graça de Deus que pode ser expressa na sua vida. Mas o que Jesus está falando é que sobre as suas necessidades básicas, Deus vai suprir todas as coisas. A palavra do Senhor fala que nunca vi um justo mendigar o pão. Sobre as suas necessidades, Deus, ele vai te suprir. Pão nosso que cada dia. Esse pão, querido, é como se fosse o orvalho. Lembra ali do orvalho? E através do orvalho, né, vinha o maná. E o maná era diário. Algumas pessoas pegaram o maná para guardar, mas o maná apodreceu. Deus, ele quer viver uma vida diária com você, todos os dias você dependendo, todos os dias você confiando em Deus, pão nosso de cada dia. A palavra do Senhor fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, não ficar ansioso com o que vai acontecer no futuro, porque Deus, ele quer viver o seu presente. Eu sei que você deve planejar, a palavra fala, o homem planeja, mas os desígnios vêm do Senhor, mas como você, como cristão maduro, você nunca deve parar de planejar a sua vida. Mas você deve entender, querido, que o dia a dia, ele deve ser vivido e Deus vai suprindo todas as suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Ele fala também o seguinte, olha, primeiro é o Pai Nosso. Eu queria dar uma ênfase aqui no nosso, porque esse Pai não é seu, só seu. Ou seja, o Jesus está nos ensinando a orar pelo nosso. Então, quando você ora para Deus para suprir a sua necessidade, você, na verdade, deve orar para suprir a nossa necessidade. Somos nós, sempre nós. Você foi chamado não para o eu, mas sim para o nós. Nós só somos completos se nós vivemos esse nós em nossas vidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas. Olha a profundidade disso. As coisas vão se aprofundando, querido, quando você vai se tornando um discípulo de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Você está falando para Deus, Senhor, me perdoa
somente com o perdão que eu libero na vida do meu próximo. Se eu estiver retendo alguém, se eu não perdoar alguém, Senhor, não me perdoa. Lembra daquela parábola que Jesus conta de um servo que tinha uma dívida com seu patrão, uma dívida muito grande, e esse servo, alguém tinha uma dívida muito menor, muito inferior a esse homem. E esse homem que tinha uma dívida com seu patrão não perdoou a dívida. E aquela dívida do patrão, que era maior, ela não foi perdoada porque ele não perdoou as ofensas que ele tinha, a dívida que ele tinha menor com outra pessoa. Então, querido, se você não perdoou alguém, se você está retendo alguém no seu coração, eu falo para você que as suas orações, elas não serão atendidas. A Bíblia fala que quando o esposo está de mal com a esposa, então vice-versa, as orações desse homem, elas não serão ouvidas. Por isso que nós devemos perdoar. Por isso que um casamento sem perdão, esse casamento ele vai subsistir, esse casamento ele não vai ser vivido da melhor forma. O homem ou a mulher de Deus, ele precisa aprender a perdoar, que essa é uma das condições que Jesus fala para que as nossas orações sejam atendidas. Então, se você não perdoa, querido, você pode orar o dia inteiro que a sua oração não vai ser respondida. Você precisa aprender a perdoar. Jesus ele dá as orientações, olha, não ore como os hipócritas. Não ore como os gentios, como os pagões, com vãs repetições. Mas a sua oração, ela só vai ser atendida se você perdoar os seus ofensores, aquelas pessoas que erraram com você. Então perdoe. E por último, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele fala o seguinte, não nos deixe cair na nossa tentação, nos desejos da nossa carne, e livra-nos do mal. São remédios para nós mesmos e para o tentador que está à nossa volta querendo nos derrubar. Ele nos ensina a orar para que sejamos fortalecidos pela força do seu poder. E quando vir a tentação, nós possamos resistir a essa tentação e resistir ao mal. Esse mal, querido, aponta para o diabo, para o nosso inimigo que está ao nosso derredor, querendo matar, roubar e destruir quem nós somos e aquilo que nós temos, querendo matar, roubar e destruir a nossa família, os casamentos, desestruturar ministérios, igrejas. Então ele clama, olha, que o Senhor venha sobre nós, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém? Então dessa forma Jesus nos ensina a orar, que dessa forma seja a sua oração, que você entre para o seu quarto, que você clame a Deus, que você tenha intimidade com Deus. Jesus não está proibindo a oração pública, não é? Mas Ele está nos orientando a simplesmente a orar, a entrar no nosso quarto e tirar um tempo com Deus e desfrutar da sua maravilhosa presença. Deus vai responder às suas orações. Ore dessa forma. Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, que santificado seja o teu nome. Deus, que o Senhor possa me dar o pão de cada dia, que o Senhor possa me livrar do mal, me livrar das tentações. Amém? E o final dessa oração é para que venha, seja dada a Ti toda glória, honra e poder para sempre. Amém. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor. E eu concluo com você, falando que tudo que você for fazer, seja para glorificar o nome do Senhor. Para finalizar, querido, você precisa aprender e entender como você deve orar essa oração. Primeiro, você deve entender que você deve orar como filho. Pai nosso. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer com você. Segundo, ore como nós, não ore individualmente, não ore só para si, não. Ore para nós. Ore como filho, ore como nós. Nós, não eu, mas nós. E ore também como cidadão do céu. Venha o teu reino. Ore como filho, ore como nós e ore como cidadão dos céus. E dessa forma, a sua oração ela vai ser ouvida. E não só ouvida, você vai experimentar cada dia mais do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nesse dia nós somos gratos. Nós
engrandecemos o teu nome. Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que minha vida glorifique, Senhor Jesus, ó Pai, quem Tu és, que o Teu nome seja santificado no nosso meio. Ó Deus, nos dá, Senhor Jesus, ó Pai, o pão nosso de cada dia. Senhor Jesus, ó Pai, nos dá, Deus, o sustento diário. Senhor Jesus, ó Pai, que Deus, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, que o Senhor possa nos livrar da tentação, ó Deus, dos ataques inflamados do maligno em nossa vida. Nós declaramos, Senhor Jesus, que em Ti nós estamos protegidos. Deus, eu coloco essa igreja, eu coloco cada irmão, Senhor Jesus, ó Pai, que está me escutando agora. Eu declaro que são fortalecidos pela força do Teu poder. Eu declaro, Senhor Jesus, ó Pai, que são justos. Ó Deus, e a oração do justo, ela é ouvida. A oração do justo, Senhor Jesus, ó Pai, ela é poderosa, ela é eficaz. E eu declaro que nesses dias somos fortalecidos pela vida de oração. Eu declaro a paz do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa a cada dia experimentar de uma vida de oração. Tenha uma boa semana e nós te amamos, em nome de Jesus. Amém.